uma visão, uma maneira de ser, um alvo a qual nós apontamos, algo em mente. Quando nós falamos até em treinamentos sobre visão nós podemos classificar como um quadro do futuro desejado. Sabe quando você tem um quadro, uma imagem, um futuro, que você olha e você fala, é para lá que nós estamos apontando, é para lá que nós vamos. E hoje eu queria aproveitar, queridos, para conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa visão. Até como tema dessa mensagem hoje, eu coloquei a nossa visão. E eu queria começar lá atrás, queridos, lá no plano original. Eu sei que vocês já me ouviram falar muito sobre isso, mas eu quero repetir, porque são fundamentos que precisam estar bem estabelecidos no nosso coração, para que a gente possa ter uma cosmovisão daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. E eu gostaria de ler um texto que se encontra em Gênesis, no capítulo 1, no verso 28. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Sempre quando você quiser souber algo sobre o plano, o propósito, o pensamento de Deus ao criar todas as coisas, eu te convido sempre a ler Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Quando você olha Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, você vai se deparar com um mundo, querido, sem pecado. Um mundo onde não existia a queda ainda, que era a criação perfeita de Deus, o propósito estabelecido de Deus e o desejo de Deus para o ser humano. E olha o que Gênesis capítulo 1, versículo 28 nos fala. E Deus os abençoou. Abençoou quem? Adão e Eva dentro do jardim do Éden. Deus cria a terra, o Éden, e dentro do Éden ele instala um jardim. E dentro do jardim ele coloca o homem. E ali Deus os abençoa, dizendo o quê? Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Queridos, esse aqui era o plano original de Deus, queridos, que era o quê? Povoar a terra com a sua vontade. Repete assim comigo: povoar a terra com a sua vontade. Quando Deus cria o Éden, queridos, e ali Deus se relacionava com o homem, o que ele esperava? Que Adão e Eva se multiplicassem, primeiro frutificassem, multiplicassem e enchessem toda a terra, enchessem todos os ambientes da terra. Se o pecado não tivesse entrado, queridos, Deus se relacionaria com o homem e o homem expandiria o seu reino sobre a face da terra, enchendo a terra ou colonizando a terra com a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Só que nós sabemos, queridos, que o pecado entra sobre a terra. Quando Adão peca, ou Adão trai a Deus, toda a raça humana, ela é contaminada. Nós podemos chamar Adão, queridos, de cabeça de raça. Quando o homem cai, queridos, o Adão peca, queridos, toda a raça humana, ela é contaminada. E Deus entra com o seu plano de salvação. Olha o que Gênesis capítulo 3, versículo 15 nos fala. Depois da queda, Deus conversa com o homem e ele fala algo muito interessante para a serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós podemos chamar, queridos, até na teologia nós chamamos de próton-evangelho, que é o evangelho, queridos, minimizado ou de uma forma bem rápida explicada. É o próton-evangelho. Aqui está o plano de salvação para a raça humana. Consegue me entender? Deus coloca a inimizade entre a mulher e a serpente. Se você olha, queridos, os povos, principalmente os povos ali no Oriente, você vai ver que a mulher sempre foi oprimida, sim ou não? Porque quem que é inimiga da serpente? A mulher. Porém, a inimizade entre você, mulher, entre você, serpente, Satanás, e a mulher. Sim ou não? Consegue me entender? E daí ele continua. Você ferirá, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeira menção do plano de salvação, da semente da mulher viria o Redentor, o Salvador. Queridos, Deus tem um plano, falam amém aí. Queridos, Deus tem um plano, queridos. Deus tem um plano para mim e para a sua vida, falam amém. Às vezes a gente saía na bagunça, queridos, e não tinha o que fazer. Sempre tinha um amigo meu que falava, eu tenho um plano. A gente brincava assim, a gente sempre arrumava rolo com esses planos, queridos. Mas Deus tem um plano. Deus tem um plano para mim e para a sua vida, queridos.
A grande questão é, queridos, se nós entramos ou não nesse plano. É tipo o GPS. Sabe quando você coloca no GPS lá? Daí você olha ali, a mulherzinha ou o homenzinho vai falando, vira à direita, vai para cá, vai para lá. E você está no GPS, daí você fala assim, não, eu tenho um caminho melhor. Já aconteceu com você, sim ou não? Esses dias indo para Curitiba, eu falei, eu tenho um caminho melhor. Queridos, eu fui virar, no que eu entrei, estava tudo parado. Eu falei, por isso que o GPS me mandou para lá. A voz de Deus, queridos, geralmente é assim com a gente. Ela está nos guiando, só que nós não gostamos de ser guiados, queridos. Nós gostamos de guiar. Nós não gostamos de outros planos, nós gostamos dos nossos planos. Mas Deus tem um plano. E às vezes a voz, queridos, de Deus é como a voz do GPS. Dobra aqui, entra aqui, e você às vezes fala, não, eu tenho um plano. E geralmente não dá certo. E Deus põe esse plano em prática, queridos. Olha o que Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos fala. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. No tempo exato, Deus enviou Jesus. Queridos, Deus tem uma agenda, falam amém. Deus tem uma agenda, Deus tem o seu tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo, queridos. E no momento exato, queridos, Deus envia Jesus, queridos, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos trazer salvação. Na plenitude dos tempos, no tempo exato, queridos, Jesus aparece. Alguns fatores históricos que podem nos apontar essa plenitude dos tempos, queridos. Existia uma língua universal que era o grego, sim ou não? No Império Romano, queridos, existia uma língua oficial, que era o grego. A expansão do Império Romano com as suas ruas, queridos, e as ruas eram extremamente seguras no Império. Não havia guerra no interior do Império. E o que aconteceu? Com ruas seguras, uma língua oficial, o Evangelho se espalhou de forma rápida, mudando ou virando o Império Romano de ponta cabeça. Na plenitude dos tempos, queridos, no tempo exato, Deus age. No tempo exato, queridos, na hora exata. E agiu para quê? Para nos salvar, sim, mas não só para nos salvar. A salvação é o início, falam amém. Assim como o batismo é o início de uma nova vida, a salvação é o início, é a porta de entrada, é o começo, queridos. Para quê? Para que eu e você sejamos reconectados com o plano original. Para que eu e você possamos viver os projetos e os propósitos de Deus para mim e para a sua vida. Olha o que João capítulo 3, versículo 16 e 17 nos fala. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Talvez o texto mais conhecido da Bíblia, queridos. A palavra de Deus fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus amou ao mundo. Queridos, a palavra mundo aqui, queridos, é cosmos, é essa palavra aqui, ó. A palavra mundo, queridos, é cosmos e ela aponta para toda a criação. Cosmos pode significar uma organização ou constituição apta e harmoniosa, ordem, governo, ornamento, decoração, adorno. Mundo, universo, círculo da terra, a terra, os habitantes da terra, homens, a família humana. Nós podemos resumir, queridos, quando a Bíblia fala de mundo, queridos, em 3 grandes grupos. Primeiro, mundo, toda a criação. E Deus amou toda a criação, Deus amou o universo. Outro ponto, queridos, nós podemos olhar para a humanidade. Deus amou a humanidade, amou as repartições humanas. Sabia que Deus, quer ver um exemplo, queridos? Sabia que Deus ama empresas? Deus amou as empresas, sim ou não? Você consegue me entender? A nossa mente dualista não consegue entender. Daí a gente vai para um lugar de trabalho, a gente, quando é crente, o crente vai para o lugar do trabalho achando que todo mundo é inimigo dele. Meu chefe é do diabo. Queridos, Deus amou aquele lugar, queridos, a ponto de usar aquele lugar para te trazer sustento. Sim ou não? Consegue me entender?
E um terceiro, queridos, aspecto, quando a Bíblia fala mundo, é sistema. Quando a Bíblia fala assim, o mundo jaz do maligno, é o sistema desse mundo caído que jaz do maligno. Deus amou o mundo, queridos. Deus amou o cosmos, queridos. E esse cosmos, queridos, não é composto somente por pessoas. Olha que interessante, olha o próximo slide ali, queridos. Quando nós falamos de sociedade, nós temos 7 pilares, 7 montes, 7 áreas de influência, independentemente da maneira que você fala. Nós temos 7 pilares da sociedade, que é o quê? A família, o lar, a religião, a igreja, a educação, a escola, o governo, a política, a mídia, as comunicações, a arte, o entretenimento, os esportes, a economia, negócios, comércio, ciências e tecnologia. São 7 montes, queridos, 7 áreas de influência da sociedade, e Deus amou cada uma dessas áreas. Posso ouvir um amém? Quando nós estamos tocando os nossos jovens, nós estamos tocando os nossos jovens para quê? Para que eles fiquem encaixotados dentro da igreja? Para que eles se tornem influentes em alguma dessas áreas, e eles possam comunicar o evangelho de forma eficiente aonde eles estão, amando e tocando pessoas. Queridos, 2% das pessoas, queridos, que estão aqui, queridos, ou é a perspectiva que muitos falam, 2% das pessoas das igrejas, elas vão trabalhar, entre aspas, em tempo integral dentro da igreja. Os outros 98% vão estar onde? Nas áreas de influência fazendo o que, queridos? Expandindo o reino de Deus. Sabia que o que eu faço como pastor, pregando, cuidando e aconselhando, não é mais espiritual do que o que um empresário faz? Você sabia disso? Quando o empresário, queridos, é de Jesus, está servindo a Deus, tocando vidas, amando pessoas, vivendo o evangelho, ele está vivendo o reino, sim ou não? Não é menos espiritual do que aquilo que o pastor faz. A nossa cabeça não entende, queridos. A gente acha que Deus está aqui dentro da igreja, dentro de uma caixinha, lá fora é outra. Não é, queridos. Deus amou ao mundo. E a nossa visão como igreja, queridos, é essa aqui, ó. A visão Shalom é essa aqui, ó. Levar as pessoas a crer no Senhor Jesus Cristo e que sejam cheias do Espírito Santo, para que vivam em um relacionamento íntimo com Ele, a tal ponto de refletirem as suas virtudes, ser como Ele e servir como Ele, em todas as áreas de influência. Queridos, essa é a nossa visão. É dessa maneira, queridos, que nós agimos e reagimos, queridos. Essa é a nossa visão. Quando influenciamos as áreas da sociedade, influenciamos, governamos e expandimos o reino de Deus no cosmos, queridos. E manifestamos assim o plano original de Deus. Você consegue me entender? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão aqui? Olha um ponto interessante. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 ao 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 ao 21. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Aqui nós vemos, queridos, o projeto de Deus tocando do individual para o coletivo, queridos. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova
criatura. Individual, sim ou não? Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Isso fala, queridos, do individual, fala a respeito da salvação de cada indivíduo. Por isso que nossa visão, queridos, começa com essa frase aqui, ó: levar as pessoas a crer no Senhor Jesus Cristo e que sejam cheias do Espírito Santo, para que vivam em um relacionamento íntimo com Ele. A importância do individual, queridos, onde nós investimos em pessoas, levamos as pessoas a crerem no Senhor Jesus, serem cheias do Espírito Santo, receberem o batismo com o Espírito Santo e que possam viver em um relacionamento íntimo com Ele. É o ministério da reconciliação, levar cada pessoa a experimentar o novo nascimento, cada pessoa a reconhecer a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, cada pessoa se tornando uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas antigas ou velhas já se passaram. Todo o ser humano na face da terra, ele precisa de um encontro com Cristo Jesus. Ah, pastor, mas fulano, sabe aquela história? Ah, pastor, conheço um cara, ele é tão bonzinho, só falta ser crente. Já ouviu isso? Desse tanto o inferno está cheio, queridos. Porque a salvação é através de Cristo Jesus. Por mais que você olhe para a pessoa e fale, nossa, mas ele é muito gente boa. Queridos, ninguém pode ser salvo pelos seus próprios esforços. Sim ou não? E daí nós passamos para o coletivo. Olha que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 nos fala. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Queridos, em Cristo Jesus, Deus estava reconciliando consigo o cosmos, o mundo. Todas as áreas de influência da sociedade, em Cristo Jesus, estavam sendo reconciliadas, queridos. E Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Eu e você, nós temos uma palavra, a palavra da reconciliação. E a nossa declaração de visão continua, olha o próximo slide ali, ó. A tal ponto de refletir as suas virtudes, ser como Ele e servir como Ele em todas as áreas de influência. Levamos as pessoas a terem um relacionamento íntimo com Deus, para quê? Para que na segunda-feira, queridos, eles sejam como Jesus e sirvam como Jesus aonde estão. É o evangelho de segunda-feira. Queridos, o evangelho não termina no domingo. Posso ouvir um amém? O pastor abençoa, nós vamos e vivemos de qualquer jeito lá fora. Não, queridos, nós representamos a Cristo, nós temos a palavra da reconciliação, e onde eu e você estamos, nós manifestamos o reino. Queridos, existem pessoas e lugares que você vai entrar, que o pastor não entra. Tem pessoas, queridos, que estão do seu lado, trabalhando todo dia, queridos, todo dia. Você tem relacionamento todos os dias com ela, queridos. Uma vez eu trabalhava numa metalúrgica, eu era torneiro mecânico, eu estava na metalúrgica, tinha um rapaz que gostava muito de mim, a gente jogava bola junto. E ele bebia, a gente saía jogar, ele bebia, eu conversava com ele sempre falava, quando ele estava cozido, ele falava de Jesus comigo, querido. São ele não falava muito, mas quando estava cozido, ele falava, eu gosto muito de Jesus. E daí ele ficava conversando comigo. Um dia eu cheguei na empresa, queridos, de manhã cedo, sábado de manhã, fazendo hora extra, veio a notícia, mataram. Jogaram ele de cima de uma ponte, queridos. Aquele dia, queridos, foi como se eu levasse uma facada dentro de mim. Eu falei assim, ó, eu passei quase 1 ano do lado dele e eu não levei ele para Jesus. Naquele dia eu pensei assim, eu não vou perder mais chance. Queridos, aquilo que nós carregamos, queridos, traz salvação à vida das pessoas, é o ministério da reconciliação. O que Deus faz em nós, Ele quer fazer através de nós. Olha o que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 nos fala. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Não é pelo intermédio do outro, é pelo nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconciliem com Deus. Queridos, é como se nós fôssemos embaixadores da parte de Cristo. Sabe o que é o ser embaixador? É um representante legal dessa pessoa. Quando você entra na embaixada americana, queridos, naquele lugar, naquele perímetro, valem as leis americanas. Você sabia disso?
Se você entra numa embaixada, queridos, em qualquer lugar você entra numa embaixada, vale a lei daquele país. Eu e você somos embaixadores da parte de Cristo. Posso ouvir um amém? Representantes legais de Cristo. Aonde nós estamos, quais leis valem? As leis do reino de Deus. Por isso, queridos, que quando nós entramos em um lugar, pastor, mas o lugar é endemoniado, queridos, entra lá, se manifestar demônio, manda embora. As leis que valem, queridos, são as leis de Cristo, onde você está. E o apóstolo Paulo fala, é como se por nosso intermédio nós ficássemos gritando em nome de Cristo, pois rogamos, se reconciliem com Deus. É como se nós olhássemos para as pessoas e desse vontade de chacoalhar ela e falasse, se reconcilie com Deus. As tuas boas obras não te salvam, o teu jeito bonzinho não te salva, a tua família não te salva, o teu sobrenome não te salva, não importa se você é filho de pastor, de bispo, não adianta, queridos, não se salva. Reconciliem com Deus. Queridos, é essa mensagem que arde dentro de nós, não tem como, queridos, se nós estamos em Cristo, em intimidade com Ele, queridos, dá vontade de pegar a pessoa pelo pescoço e falar assim, ó, miserável, aceita Jesus, senão você vai para o quinto dos infernos. Não tem salvação, queridos, a não ser por Cristo Jesus. Somos representantes legais de Cristo, queridos, e do seu reino, anunciamos a reconciliação. Olha o que reconciliação significa, queridos. Pôr um fim a uma relação de inimizade e substituí-la por uma relação de paz e boa vontade. Queridos, a Bíblia é extremamente clara. As pessoas que não estão em Cristo, elas são inimigas de Deus. A única maneira de nós encontrarmos paz com Deus é através de Cristo Jesus e da sua obra redentora. Todo o ser humano, queridos, na face da terra, está lutando com Deus. Todo ser humano, queridos, que não está em Cristo Jesus, está em uma luta intensa contra o próprio Deus. Queridos, prestem atenção aqui. Quando o homem cai, se abrem 3 grandes vazios no coração do homem. 3 grandes vazios. Primeiro, de relacionamentos. Segundo, de conquistas. Terceiro, o vazio que só Jesus preenche. Consegue me entender? E o que acontece ao longo da vida, queridos? Por a gente não ter esse preenchimento de Cristo, nós corremos atrás de conquistas. E sabe o que nós encontramos? O vazio da conquista. Você nunca pensou assim, o dia que eu tiver um carro, aquele carro, quando você tem, dá 2 meses, você fala o quê? Quero trocar, quero um melhor. Você encontrou o vazio da conquista. Daí você pensa assim, não, eu precisava de um emprego melhor, é por isso que eu ando triste. E você vai e procura um emprego melhor, você consegue? O que você vai encontrar depois disso? O vazio da conquista. Por isso que você vê pessoas extremamente bem-sucedidas aos olhos da sociedade se matando, depressivas, se escondendo atrás de uma casca, se escondendo atrás de máscaras. Você olha a rede social potencializando isso, as pessoas vivendo uma fantasia que não existe dentro delas, elas não são quem elas mostram que são. Por quê? Porque elas tentam preencher o vazio com as suas conquistas. Outros, queridos, tentam preencher o vazio que só Cristo preenche como? Com relacionamento. Sai pulando de relacionamento em relacionamento. E nunca preenche algo que só Cristo pode preencher. Se nós não estamos em Cristo, queridos, se nós não temos um relacionamento pessoal com Cristo, nós somos inimigos de Deus. É como se nós brigássemos e afrontássemos a Deus. Consegue me entender? Por isso que nós precisamos nos reconciliar, queridos. Precisamos encontrar essa reconciliação. E quando nós falamos de visão, queridos, nós precisamos entender o que é a igreja. Você já fez essa pergunta para você mesmo? O que é a igreja? Queridos, igreja não é um clube. Posso ouvir um amém, por favor? Igreja não é um clube, queridos, onde a gente vem aqui para conversar, se divertir, dizer a cor que a parede tem que ser pintada. Igreja não é um clube, queridos.
Não é um lugar onde eu dou o meu dízimo, eu tenho direito ao meu voto. Igreja não é um clube, queridos. A igreja é muito mais do que isso. Olha o que Mateus capítulo 16, versículo 18 ao 19 nos fala. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra desligares na terra será desligado nos céus. Ali Jesus usa um trocadilho de palavra, queridos. Ele usa a palavra Pedro, que é Petros, que é uma pedra pequena, e Petra, que é pedra, que é Petra, que é uma rocha grande. Ele fala assim, ó Pedro, já que você entendeu que eu sou o Cristo, sobre essa tua revelação que você teve, eu vou edificar a minha igreja. E a palavra igreja, queridos, significa eclésia. Eclésia é essa palavra aqui, ó. Reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares, para algum lugar público, assembleia do povo reunida em lugar público, com o fim de deliberar. A palavra eclésia, queridos, não era uma palavra religiosa. Jesus usou um traço da cultura grega. A palavra eclésia, queridos, significa, e muitas pessoas só simplificam ela como chamados para fora, mas eclésia, queridos, era uma assembleia grega. Presta muita atenção aqui. Eclésia era uma assembleia grega, que era a cultura dominante da época, e os gregos dominavam o Império Romano de forma intelectual. E o que acontecia? A eclésia grega, queridos, teve início em 507 a.C., e todo homem acima de 20 anos que tinha prestado 2 anos de serviço militar era convocado para essa eclésia. E o que eles faziam? Eles chamavam esse povo para fora, eles subiam em uma pedra, queridos, uma pedra que ficava no centro de Atenas, que era chamada de eclésia, e quando eles subiam sobre aquela rocha, o que eles faziam? Eles determinavam o futuro da cidade. Consegue me entender? E o que Jesus falou? Eu vou ter uma rocha, que sou eu mesmo, eu vou chamar um povo para fora, sim ou não? Para subir sobre essa rocha, e sobre essa rocha, eles vão determinar o futuro da cidade. Isso é igreja, queridos. Só que a gente acha que igreja é um clube social. Queridos, igreja é quando nós nos reunimos, buscamos da parte de Deus, como Deus quer tocar a sociedade, como Deus quer influenciar a sociedade, e começamos a liberar palavras, sim ou não? Consegue me entender? Esses dias, queridos, nós nos reunimos ali em São Luís do Purunã, fomos ali em uma pedra mesmo para orar, e começamos a orar pelas BRs. Deus concede graça, amarramos toda a obra do inimigo, toda a tentativa de ceifar vidas. Para quê? Para que os acidentes cessem. Ou você acha normal as coisas irem acontecendo? Ah, assim mesmo. Todo avivamento, preste atenção aqui, todo avivamento e obra de Deus, queridos, todo avivamento trouxe mudança social. Os índices de criminalidade diminuem, prostituição diminui, roubo diminui. Por quê? Porque a igreja começou a ser influente no lugar. Nós estamos em uma colônia cristã, sim ou não? Queridos, como se pode admitir mentira, roubo, engano ali fora? Discriminação, não pode. Isso mostra que como igreja nós não estamos influenciando lá fora. Simples assim. Deus, Ele amou o mundo, queridos. Deus amou o cosmos, queridos. E eu e você somos chamados, queridos, para influenciar lá fora. Olha o que Mateus 16, 18 a 19 fala de novo, repetindo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E olha o que ele continua falando. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Eu e você somos igrejas, amém? Chamados para fora, não no sentido de se isolar do mundo, chamados para fora como uma assembleia, queridos, que pode definir o destino da cidade. Aonde existem as portas do inferno, eu e você arrombamos e ligamos o reino de Deus, aonde estamos, nas áreas de influência da sociedade. Fala um amém para mim achar que você está acreditando. Queridos, é nesse trabalho que você está, que você vai ser luz. Posso ouvir um amém? Jesus não disse que nós somos sal e luz? Que
Queridos, o que adianta sal dentro do saleiro? Aqui é um saleirão grande aqui, ó. Um bando de sal aqui, tudo nós aqui. O que adianta o sal dentro do saleiro, queridos? Nós precisamos salgar lá fora. Assim vamos cumprindo, queridos, o plano original de Deus, que era o quê? Dominar ou governar sobre as áreas de influência da sociedade, queridos. Aonde nós vamos remindo o cosmos, aonde existia caos, queridos, uma vida de aparência, nós entramos com a manifestação do reino de Deus. Nós entramos tocando vidas, queridos. Olha o que Romanos capítulo 5, versículo 17 nos fala. Porque o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus é a essência, queridos. Não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito. Queridos, chegue para as pessoas que não conhecem Jesus. Pergunta para elas assim, o que você está buscando? Queridos, pode ser a pessoa que for, se ela for sincera, ela vai falar assim, ó, estou buscando paz. Se você apertar mais um pouquinho, é alegria, por quê? E justiça, porque não aguento mais esse mundo. Que são as manifestações do reino de Deus. Olha o que Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 21 nos fala. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Não está lá ou aqui, mas está no meio, queridos, entre nós, transformando o mundo. Cada filho de Deus, queridos, ao redor do mundo, tocando pessoas. Queridos, presta atenção aqui. Se nós nos comprometermos, queridos, a viver Jesus, queridos, a ser como Jesus e servir como Jesus, aonde nós estamos, queridos, não tem como nós não impactarmos o lugar que nós estamos. Nós mudamos o mundo ao nosso redor, queridos. Sim ou não? Mudamos ou não mudamos? Tocamos ou não tocamos? Quando nós entendemos, queridos, e falamos assim, ó, eu vou viver por visão. Eu vou viver para levar as pessoas a crerem em Jesus. Eu vou viver para levar as pessoas a serem cheias do Espírito Santo. Eu vou viver para levar as pessoas a serem íntimas de Deus. Para quê? Para que elas possam influenciar os lugares onde elas estão. Queridos, nós precisamos expandir a nossa mente, queridos. Nós precisamos abrir os nossos olhos, queridos. Nós não somos igreja trancado dentro de 4 paredes, queridos. Nós fomos chamados para influenciar, para tocar vidas lá fora. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que vai melhorar, vai vir salvação através da política? Você acha que vai vir salvação através da educação? Queridos, se a educação salvasse, queridos, países com alto índice de educação não haviam alto índice de suicídio. Você acha que vai vir, queridos, com políticas públicas? Não vai, queridos. A solução do mundo lá fora está na minha e na sua vida. O ministério da reconciliação foi colocado sobre os nossos ombros. E eu e você vamos ficar clamando, queridos. Reconciliem-se com Deus. A pessoa pode ganhar mais, queridos. A pessoa pode ter uma boa educação. A pessoa pode se mudar do Brasil. Falar, eu não quero mais viver nessa praga desse Brasil. Vou morar lá em um país da Suíça, Suécia. Alto índice de desenvolvimento, queridos. E alto índice de suicídio. Porque não encontra vida. Daí nós que somos crentes achamos, se eu ganhasse mais, se eu tivesse... Queridos, não é verdade, queridos, não é verdade. Jesus é a resposta para todas as nossas questões. Quando Jesus resolve essa paz, queridos, hoje eu e você temos paz com Deus em Cristo Jesus. Nós não éramos criaturas e hoje somos filhos. Por quê? Porque nós somos bonzinhos? Não, porque o sangue de Jesus foi vertido na cruz. Ele morreu pela minha e pela sua vida. Quando eu entendo isso, a graça começa a fazer sentido. Aleluia. Todas as religiões do mundo existe a palavra amor, todas misericórdia, humildade, só que só existe no cristianismo a palavra graça, que é o favor imerecido de Deus. Eu e você somos salvos pela graça de Deus. E nós necessitamos dessa graça. E é por causa dessa graça de Deus que nós vivemos o que nós vivemos.
Vamos viver por visão? Você recebe essa palavra no seu coração? Quero te convidar a você